Estamos contando a história dos judeus, da igreja, das festas bíblicas. E a história dos judeus está aqui, dentro da Bíblia. E chegamos no capítulo 5 de Atos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também da sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Olha que o Espírito Santo, que o Deus tremendo e poderoso e bom, estava dando aqui uma chance de Ananias se arrepender do que fez. Verso 4. Guardando-a, não ficava para ti? Ou seja, ninguém pediu para você trazer a sua fazenda aqui. Então você trouxe porque quis, mas você deu para a igreja, né, daquela época. Então, olha aqui. E vendida não estava em teu poder? Podia fazer o que quisesse. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Depois nós vamos falar sobre essa passagem, sobre esse evento que ocorreu de Ananias e Safira. E passando um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido com o marido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: sim, por tanto. Então, mentindo. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultam o teu marido, e também te levarão a ti. Safira também teve a chance de se consertar. Pedro não estava fazendo uma pergunta, interrogando por acaso. Estava interrogando para que ela se arrependesse. Mas ela também não se arrependeu. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aqueles que vão te levar. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulher, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E assim eles eram curados. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados, todos. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Religioso é assim, ele é invejoso, infelizmente. E lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-o para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo
e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo ao templo e ensinaram. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel que haviam servidores no cárcere, para que lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não o acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, dos que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e o trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote, os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca das palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberadamente matá-los. Mas, levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou ao número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, e dias do alistamento, e levou muito povo após si. Também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-las, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e achando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso advogado, o médico dos médicos, o grande Emanuel, o Deus conosco.